Bom dia, alunos. Tudo bem? Espero que sim. Bom, chegamos a mais um dia de aula, né? Nessa aula, a gente vai dar sequência nos nossos capítulos e vamos falar um pouquinho sobre polígonos, tá? A gente vai relembrar o que a gente já viu lá atrás, né? Começando, polígono é uma figura geométrica fechada, né? Formada apenas por segmentos de reta. Eu tenho um exemplo aqui para vocês do que seria um polígono, ó. Uma figura fechada, formada por segmentos de reta e segmentos que não se cruzam, certo? Lembrem-se, para ser polígono, os segmentos não se cruzam, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre eles, tipo elementos, classificação, tá? Então, olha só. Quais são os elementos de um polígono? São vértices, lados e ângulos internos. Pelo menos o que vocês vão ver inicialmente, tá? Mais pra frente, nas séries que virão, é que a gente se aprofunda mais. O que são os vértices? Os vértices seriam um ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Então, como vocês podem ver, nesse caso aqui, olha só, eu tenho o vértice A, porque ele é o ponto de encontro entre esses dois segmentos de reta. Sendo assim, eu tenho os vértices A, B, C, D e E, porque cada um deles é o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Então, olha só, o B é o ponto de encontro desse segmento mais esse. O C desse segmento mais esse. Então, como vocês podem ver, os vértices são representados por letras maiúsculas do alfabeto. Então, olha só, os vértices nesse caso são A, B, C, D e E, tá certo? Um polígono também traz lados, e a gente usa esses mesmos vértices para representar os lados de um polígono. Bom, olha só, esse lado aqui, por exemplo, ele é o lado AB. Ele é o segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B. Então, AB é o que representa esse lado. Para representar esse outro lado, seria o segmento de reta BC. Por quê? É o segmento de reta que começa no ponto B, termina no ponto C. Deu para entender? Mais um exemplo. Esse segmento aqui é o segmento CD, porque ele começa no ponto C, termina no ponto D. Então, na hora de representar esses segmentos, nós representamos da seguinte forma, olha só. Eu coloco uma retinha aqui em cima, para indicar que eu estou falando do segmento de reta que começa no ponto A e termina no ponto B, tá? A mesma coisa no lado BC, para indicar que o meu segmento começa no ponto B e termina no ponto C. Vamos falar um pouquinho agora de ângulos internos, certo? Bom, como vocês viram no capítulo passado, o encontro de duas semirretas forma um ângulo, né? Então, agora a gente vai nomear esses ângulos. Como? Olha só, esse ângulo aqui, como vocês podem ver, olha só, esse ângulo aqui, ele é formado pelos segmentos de reta EA e AB, né? Esses dois segmentos formaram esse ângulo. Então, na hora de representar, nós vamos usar justamente esses vértices E, A e B, certo? Então, vai ficar o seguinte, olha só. Esse ângulo aqui é o ângulo EAB. O A fica no centro, porque a gente tá falando desse ângulo A aqui, tá bom? Então, vai ficar EAB e nós usamos o acento circunflexo no A também para indicar que eu estou falando do ângulo A. Esse ângulo aqui, ele é formado pelos segmentos AB e BC. Então, esse ângulo vai ser nomeado como ABC, certo? O B fica no centro, porque eu estou falando do ângulo B. Então, vai ficar ABC, certo? Então, como vocês podem ver, é bem simples, né? De nomear esses ângulos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a classificação. Nós já vimos lá nos capítulos anteriores, mas esse capítulo 14 vai trazer ainda para a gente relembrar um pouco. Então, olha só, a classificação é dada pelo número de lados. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Uma figura geométrica de 3 lados recebe o nome de triângulo. A classificação é dada pelo número de lados. Por exemplo, um polígono de 4 lados é um quadrilátero.
De 5 lados, um pentágono. De 6 lados, um hexágono. 7 lados, um heptágono. De 8, um octógono. Então, essas figuras elas são nomeadas de acordo com a quantidade de lados que elas têm. Aí, no capítulo mesmo, vai trazer ainda outros exemplos para vocês. Bom, gente, por hoje é só, tá? Essa é uma parte introdutória do capítulo mesmo, tá? É só para vocês relembrarem o que nós já vimos. Tem uma atividade aqui disponível na descrição. Não deixem de fazer e de praticar, tá bom? Lembrem que a prova já está se aproximando. Por hoje é só. Um grande beijo para vocês. E não esqueçam de mandar a foto da atividade pronta para que possam receber o visto virtual. Lembrem-se que a soma deles vale um ponto extra no dia da prova, tá? Um grande beijo, gente. Até a próxima aula.